Havia uma pequena cidade situada no interior, cercada por densas florestas. Essa cidade, outrora pacífica, guardava segredos sombrios que assombravam suas ruas tranquilas. Entre os moradores, contava-se uma lenda antiga sobre uma casa abandonada no limite da floresta, conhecida como a Casa dos Lamentos. Dizia-se que a casa fora habitada há décadas por uma família de origem misteriosa. Os vizinhos mal conheciam seus rostos, e sua presença era envolta em mistério. Contudo, uma noite, gritos terríveis ecoaram pela floresta, rasgando o silêncio da noite. Quando os moradores correram para investigar, encontraram a casa vazia e abandonada, com sinais de violência por toda a parte. Os rumores sobre a tragédia se espalharam rapidamente. Dizia-se que a família havia sido vítima de alguma força maligna que habitava a casa, alimentando-se do medo e da angústia dos moradores. Desde então, a casa tornou-se um local amaldiçoado, evitado por todos que sabiam da sua história macabra. No entanto, apesar dos avisos e da reputação sombria, alguns jovens desafiadores decidiram explorar a casa em uma noite de lua cheia. Armados apenas com lanternas e coragem, adentraram os portões enferrujados da propriedade abandonada. À medida que exploravam os corredores sombrios e os quartos empoeirados, uma sensação de opressão pairava no ar. Estranhos ruídos ecoavam pelas paredes, sombras dançavam nos cantos e uma presença sinistra parecia observá-los de cada canto escuro. De repente, um dos jovens desapareceu sem deixar vestígios. Seus amigos entraram em pânico e começaram a buscar desesperadamente por ele. Mas à medida que avançavam pelos corredores, tornou-se evidente que algo terrível os aguardava naquele lugar amaldiçoado. Os gritos ecoaram mais uma vez pela noite, mas dessa vez não eram apenas lembranças do passado. Algo maligno havia despertado na Casa dos Lamentos, e os jovens descobriram tarde demais que a lenda era mais real do que jamais poderiam imaginar. Nunca mais foram vistos novamente, e a Casa dos Lamentos permaneceu como um aviso sombrio para aqueles que ousavam desafiar os limites entre o mundo dos vivos e dos mortos. As semanas se passaram, mas a atmosfera de medo e mistério pairava sobre a cidade. Os desaparecimentos dos jovens atraíram a atenção das autoridades locais, que decidiram investigar a Casa dos Lamentos. No entanto, todos os que se aventuraram a entrar na propriedade nunca mais retornaram. Os moradores da cidade evitavam a área ao redor da casa como se fosse uma praga. À noite, podiam-se ouvir estranhos ruídos vindos da floresta, como se as árvores sussurrassem segredos sombrios e os espíritos dos que desapareceram clamavam por justiça. Um jovem corajoso, chamado Pedro, decidiu que era hora de acabar com o mal que assolava sua cidade. Ele havia perdido amigos para a Casa dos Lamentos e não suportava mais viver com o medo que pairava sobre sua comunidade. Determinado, Pedro reuniu um pequeno grupo de voluntários, todos eles também afetados pela tragédia. Armados com lanternas, crucifixos e coragem, eles partiram em direção à casa amaldiçoada. À medida que se aproximavam, uma névoa densa envolveu a área, obscurecendo suas visões e aumentando a sensação de opressão. Mesmo assim, eles avançaram, guiados apenas pelo desejo de pôr um fim ao terror que assolava sua cidade. Adentrando os portões enferrujados, o grupo encontrou a casa envolta em sombras. Cada passo era uma luta contra o medo, mas nenhum deles desistiu. Decididos a desvendar o mistério por trás dos desaparecimentos, eles exploraram cada canto escuro, cada sala abandonada. Mas a casa não estava vazia. Os espíritos dos que haviam perecido ali, aprisionados pela maldição, começaram a se manifestar. Sombras se contorciam nas paredes, vozes sussurravam ao vento, e o ar ficava cada vez mais pesado. Pedro e seus companheiros enfrentaram horrores além da imaginação.
Criaturas sombrias emergiram das trevas, tentando arrastá-los para a escuridão eterna. Contudo, eles resistiram, lutando com todas as forças contra o mal que os cercava. Finalmente, após horas de confronto, Pedro e seu grupo encontraram uma sala oculta nos recessos mais profundos da casa. Lá, descobriram um altar antigo, rodeado por símbolos estranhos e velas queimadas. Com determinação, Pedro e seus amigos começaram um ritual de exorcismo, clamando por proteção e libertação das forças malignas que assombravam a Casa dos Lamentos. À medida que recitavam as palavras sagradas, uma luz brilhante rompeu na sala, dissipando as sombras e purificando o local. Quando o ritual chegou ao fim, a casa estava em silêncio. O mal havia sido banido, e a cidade finalmente podia respirar aliviada. Os desaparecidos nunca foram encontrados, mas Pedro e seus companheiros sabiam que haviam cumprido seu dever, trazendo paz àqueles que haviam sido vítimas da maldição da Casa dos Lamentos. A partir daquele dia, a cidade nunca mais foi assombrada pelo medo, e a casa abandonada foi consumida pelas chamas, levando consigo as memórias sombrias do passado. Espero que tenha gostado dessa história cheia de mistério e terror. Se você quer mais aventuras emocionantes, mistérios intrigantes e momentos de arrepiar, não deixe de se inscrever para receber mais histórias assustadoras e envolventes. Clique no botão de inscrição e embarque em uma jornada emocionante pelo mundo do terror e do desconhecido. Não perca a oportunidade de alimentar sua imaginação com mais histórias horripilantes. Até breve, corajosos exploradores do sobrenatural.